professor Beto aqui novamente com vocês, porque nós estamos na aula de número 3, a aula de Sociologia para o Enem. E sabe qual é o tema que eu vou trabalhar aqui nesta aula com vocês? Na aula passada nós trabalhamos Estado, cidadania, vimos essa estrutura do Estado, mas hoje eu vou trabalhar com vocês, sabe o quê? Ação do cidadão dentro do Estado. As reivindicações desses cidadãos dentro do Estado. Nós iremos trabalhar o que é movimento social. Você sabe o que é movimento social? Você já participou de algum movimento social? Você já participou do movimento feminista, ou movimento indígena, movimento quilombola, movimento agrário, movimento estudantil? Eu, por exemplo, eu fui formado desde o meu ensino fundamental e médio, eu participo de movimento estudantil. Lá em Humaitá, onde eu estudei, no Patronato Maria Auxiliadora, lá nós tínhamos o Centro Cívico Álvaro Maia, que eu participei ativamente do movimento estudantil, a gente organizava muitas coisas, reivindicava os direitos dos alunos. Isso me levou à Universidade Federal de Rondônia, aonde dentro da Universidade Federal de Rondônia, logo que eu entro dentro da Universidade Federal de Rondônia para fazer o curso de História, eu me torne o presidente do Centro Acadêmico de História. E eu fiquei na presidência do Centro Acadêmico de História os 4 anos que eu fiz de licenciatura e mais 1 ano que eu fiz bacharelado. Fiquei por 5 anos dentro da universidade como presidente do Centro Acadêmico de História. E isso nós fazemos reivindicações, isso faz parte do movimento social. Isso está integrado ao movimento social também, o movimento estudantil. Então, hoje, nós iremos ver um pouco mais sobre esse movimento. Na tela para vocês. Na tela para vocês, porque nós estamos, eu, o professor Beto aí, João Herbert Peixoto dos Reis, mais conhecido como professor Beto aí, estarei trabalhando com vocês o movimento social, é o tema da nossa aula de hoje. Movimentos sociais. O que são movimentos sociais? Aonde eles estão inseridos? Em que contexto dentro da sociologia esses movimentos sociais eles estão inseridos? Aí eu já vou aqui para a nossa página número 1. Página número 3, né? Mas a nossa figura número 1. Agente de transformações sociais. Olha aqui, ó. Bandeira de movimentos sociais organizados. A luta de trabalhadores, luta essa que ela iniciou com a Revolução Industrial, lá na época da Inglaterra, na Revolução Industrial, nós temos essa luta de trabalhadores. Luta do movimento negro nos Estados Unidos. Aqui, luta sindical contra o fim da aposentadoria, batendo na reforma da Previdência que foi muito ruim para nós, servidores públicos. Não a criminalização dos movimentos sociais que muitas vezes são criminalizados por lutar por seus direitos. Então, o que são movimentos sociais? Movimentos sociais são forma de ação coletiva, tá? Não é individual, é coletiva, organizada por grupos de pessoas com o objetivo de promover mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças culturais e mudanças econômicas. Eles surgem como resposta à injustiça, desigualdade ou demandas específicas da sociedade e visam, muitas vezes, a construção de uma sociedade mais justa. Movimentos sociais podem atuar em diversas áreas, como direitos civis, direitos trabalhistas, questões ambientais, direitos das minorias e muitos outros. Só para vocês terem uma ideia, essa concepção de trabalho que existe hoje, ela começa a partir da Revolução Industrial. Quando se faz a Revolução Industrial, o trabalhador ele não tinha direito algum. Ele trabalhava 12, 16 horas por dia, sem direito à remuneração de final de semana, sem direito a férias, sem direito a 13º, sem direito a nada. Era a mão de obra dele que ele vendia, se ele não conseguisse vender, ele fosse para casa. Os Estados Unidos tem muito essa característica.
Lá recebe um pouco mais, mas você não tem direito quase nenhum. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, se um trabalhador adoecer, todo aquele dinheiro que ele guardou, ele pode pagar num tratamento dele de saúde. Só para vocês terem uma ideia. Então, o sonho norte-americano, às vezes, se torna um pesadelo se você adoecer fora do país. E esses movimentos sociais, eles surgem para buscar direito. Vamos começar com o movimento sindical. O que o movimento sindical lutou ao longo da sua história? É claro que existem erros históricos dentro dos movimentos sociais, mas o movimento sindical, ele serviu para assegurar direitos do trabalhador. Direitos que foram tirados. A pressão do movimento sindical fez com que Getúlio Vargas, na década de 30, criasse a CLT. A consolidação das leis trabalhistas. Foi criado através do movimento sindical, o 13º. Quando foi criado o 13º, o povo dizia, ai meu Deus do céu, os empresários irão falir com o 13º. Mas foi criado o 13º, foi criado um terço de férias, foi criado final de semana remunerado. Você fica sábado e domingo, você não trabalha, você tem a remuneração sua garantida. Foi criado auxílio transporte, auxílio alimentação, vários direitos trabalhistas que nós temos hoje, só foi possível pela luta do movimento social. Nós temos os movimentos agrários, como o MST, lutam por quê? Por direito à terra, direito à reforma agrária. Pegando terras devolutas, aquelas terras que não são utilizadas, não são produtivas, pressionando o governo a fazer a reforma agrária em fazendas que cometeram crime, principalmente da escravidão, análogo à escravidão. Então, se faz essa pressão. E nós sabemos que todos os países mais desenvolvidos fizeram a reforma agrária. Os Estados Unidos fez a reforma agrária, a Rússia fez a reforma agrária, a Alemanha fez a reforma agrária, e até a China ela fez a reforma agrária. Então, esses países mais evoluídos, eles passaram por um processo de reforma agrária. Por quê? Quando o pequeno trabalhador está produzindo, ele está alimentando a cidade. Quando a produção é de larga escala, como a soja no nosso estado, ela não nos alimenta, ela serve para exportação. Ela só serve para o PIB brasileiro, mas não para nos alimentar. Na tela para vocês. Então, nós temos aqui, a Constituição. Todo cidadão. A importância dos movimentos sociais para que essa Constituição, que é um direito do cidadão, que nós vimos na aula passada, possa ser exercido. Os movimentos sociais desempenham um papel fundamental na sociedade ao dar voz aos segmentos, muitas vezes, marginalizados. Esses segmentos são marginalizados, são vistos. Tem tanto ataque ao movimento. O movimento sem terra no Brasil, ele é altamente marginalizado. Ele foi marginalizado, não que eles sejam marginais, tá? Eles são marginalizados por outras pessoas que vê ele como algo que atrapalha, que é só de invasão de terra. Não vê ele como um movimento que força os governos a fazerem a reforma agrária. E eles são marginalizados ao expor questões negligenciadas pelo poder público ou pela mídia tradicional. Eles são motores de transformação social, pressionando instituições a revisar políticas, ampliar direitos e criar novas leis que beneficiem a população. Não é um movimento que busca o benefício individual, é algo que busca o benefício coletivo. Além disso, proporciona um espaço de debate e reflexão, permitindo que diferentes grupos participem ativamente da construção de um país mais inclusivo. Percebam vocês o quanto esses movimentos eles são necessários. Nós moramos no estado de Rondônia. Rondônia é um estado que ele foi criado a partir da década de 70 e 80 por assentamentos de pessoas sem terra.
Historicamente, hoje, pessoas que hoje são grandes fazendeiros, têm grandes propriedades, vieram como sem terra para cá. Vieram ser assentados nos PICs, Projeto de Integração e Colonização, nos PADs, Projeto de Assentamento Dirigido, e olha como foi importante essa política de ocupação que levou o homem a ter acesso à terra. Pessoas que estavam lá no Paraná sofrendo com a expansão do agronegócio que tinham lhe deixado sem terra. E eles vieram para cá. Tanto é que a propaganda era: venha para Rondônia. Terra sem gente para gente sem terra. E as pessoas vieram em levas de processo de colonização. Isso é importante. Aqui nós temos o Apuí, que foi no Amazonas, que foi um assentamento. Nós temos aqui em Porto Velho Joana d'Arc, que passa por um processo de assentamento. Nós temos Aliança, que era um processo de assentamento. Então, nós temos vários processos de assentamento de pessoas que precisavam ter acesso à terra para fazer pequenas produções. Vários de vocês moram em sítios. Olhe a história da região de vocês, como ela iniciou, como ela se constituiu. Foram movimentos sociais que surgiram, que pressionaram o governo, e o governo traz esse pessoal para cá. Então, movimento sindical, movimento feminista. A mulher, ela passou ao longo da história sem ter direito a voto, sem ter direito a voz. Nem casar com quem ela quisesse a mulher faria. Podia fazer. Aí vem um movimento feminista que buscou os direitos da mulher. Os direitos da mulher, ela nunca busca um direito para ser melhor que o homem. Ela busca direito para ser iguais, ter os mesmos direitos. Então, é uma luta histórica também. A luta do movimento negro. Movimento negro que passou 300 anos de escravidão, depois foi alforriado e jogado à margem da sociedade. Luta para ter direito ao acesso à educação, com as cotas, ao emprego. Pessoas que foram colocadas à margem dessa sociedade. Até hoje ela luta para ter esses direitos. Movimento LGBTQIA+, e tem outras siglas aí, luta para ter o direito de respeito. Eu estou dando só alguns exemplos para vocês, mas tudo isso faz parte dos movimentos sociais dentro da sociedade, que é tão importante para pressionar. Às vezes o Estado, os deputados estão votando a lei que é altamente contra a natureza, que é a favor do desmatamento, aí vem os movimentos sociais ligados ao meio ambiente, fazer a pressão para que esse governo barre essa destruição. Que foi, está o caso aqui, a briga da BR-19, que os movimentos sociais entraram judicialmente, a justiça suspendeu a licença, porque eles querem que tenham uma BR, mas de forma sustentável, para que não haja a espinha de peixe, que é quando abre uma BR aqui, as pessoas começam a ocupar sua margem, destruindo tudo que está ao seu redor. Na tela para vocês. E aí, quais são os exemplos de movimentos sociais no Brasil? Baixa as guerras, movimentos sociais que lutam contra a guerra, que lutam pelos direitos indígenas, que lutam por justiça social, por emprego, por não passarem fome. Movimento da juventude que ousa, luta, constrói o poder popular. Tudo isso faz parte de movimentos sociais. O Brasil tem uma longa história de movimentos sociais que contribuíram significativo para a formação do país que conhecemos hoje. Como exemplo, o movimento dos trabalhadores sem terra, que luta pela reforma agrária e pelo direito à terra para trabalhadores rurais. O movimento negro unificado, que tem como foco a luta contra o racismo, a promoção dos direitos da população negra no país. O movimento feminista, como um movimento de mulheres, que também tem sido fundamentais na luta de igualdade de gênero e direitos reprodutivos. Isso são alguns
algumas lutas que nós temos dentro da sociedade. Algumas lutas que nós temos dentro da sociedade. E esses movimentos sociais que nós vamos observar dentro do processo social, esses movimentos sociais, eles estão diretamente ligados àquele assunto nosso da aula passada, a cidadania, a democracia, aos direitos civis, aos direitos sociais. Estão aqui, ó, dentro desses movimentos. Eu coloquei só alguns exemplos de movimentos, mas tem vários movimentos sociais. Então, a luta da mulher, eu sempre digo, eu tenho várias filhas que são mulheres muito fortes, hoje, são pessoas muito fortes. E eu sempre digo para elas, sempre busquem os seus direitos. O direito de escolha, o direito de não ser violentada, o direito de não ser agredida, o direito de poder ter escolha, não sendo por uma escolha de um homem, mas a sua própria escolha. E isso se deu com o movimento feminista. Só a partir do movimento feminista que as mulheres puderam votar e ser votadas. Elas foram consideradas cidadãs só a partir da década de 30 com Getúlio Vargas. E hoje é necessário ter uma lei que estipule cota de 30% nos partidos para a candidatura de mulheres. Por quê? Para aumentar a participação da mulher na política. O direito a ter alimento na mesa. O direito de lutar contra a opressão, que foi o movimento contra a ditadura militar no Brasil. Então, tudo isso faz parte desse movimento social. Movimento social este que vai estar diretamente ligado à cidadania. Na tela para vocês. Quais essas relações dos movimentos sociais com a democracia e cidadania? Os movimentos sociais são pilares da democracia, pois promove a participação ativa dos cidadãos nos processos políticos de luta por direitos. Eles reforçam o conceito de cidadania ao possibilitar que grupos historicamente excluídos possam reivindicar seus direitos e influenciar nas decisões que afetam sua vida. Ao fomentar a conscientização social e mobilizar a sociedade civil, então ele trabalha com conscientização e trabalha com mobilização, preste bastante atenção nisso, conscientização e mobilização. Os movimentos sociais ajudam a consolidar a democracia mais participativa e inclusiva, onde os cidadãos exercem plenamente seus direitos e deveres. Democracia participativa e inclusiva. O cidadão, ele precisa participar desse processo democrático. O processo democrático, sem a participação cidadã, ele não existe. E esse processo democrático, sem a inclusão desses cidadãos em seus direitos e na participação, ele não existe. É por isso que o movimento negro, ao longo da história, hoje nós já temos uma desigualdade sendo diminuída com as cotas universitárias, de as pessoas poderem entrar. Nós já temos desigualdade sendo diminuída quando a Universidade Federal de Rondônia leva a cota para os alunos de escola pública, que é o Bonifica, que eu fazia parte do movimento, eu era representante dos pais de alunos, tá, que buscava o Bonifica dentro da universidade. A universidade hoje, para quem estudou em Rondônia na escola pública, ela dá 18% de chance de você entrar na universidade para fazer os cursos mais concorridos que tem. Ou seja, você daqui a um dia pode estar aqui na Uni estudando medicina. Só é você querer. Porque a luta nossa aqui, dos movimentos sociais, nós pressionamos a universidade a criar a bonificação. E eles criaram
o ano passado a bonificação. Então agora é com vocês. Porque são movimentos sociais que estão buscando direitos e conquistando direito para vocês. Tá? Até, professor, se você tiver dúvida sobre isso, entre em contato comigo, que eu tiro dúvida de vocês sobre como é que funciona isso daí. A Universidade Federal de Rondônia, que foi o tema da nossa abertura de ciências humanas para o Enem, eu coloquei justamente a Universidade Federal de Rondônia, eu escrevo sobre a Universidade Federal de Rondônia na nossa abertura, para que vocês possam ver a possibilidade do sonho de vocês do Enem estar próximo. E são movimentos sociais que conseguiram o direito para vocês. Na tela. Esses movimentos, ao longo do tempo, têm mostrado que a participação popular é essencial para a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada e uma sociedade mais democrática. Movimentos sociais. Agora, vamos fazer uma... Aonde é que cai no Enem, professor? Movimentos sociais. Olha, essa atividade já está aí com vocês, vamos lá responder ela. Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram destaque ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores num processo de construção democrática. Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática. Por quê? Olha aí. Por que ele contribui para o processo de construção democrática? Por determinar o papel do Estado na transformação da sociedade, da socioeconômica, por aumentar o clima de tensão social na sociedade, meu Deus, isso daqui eu já descartava. Por pressionar o Estado para o atendimento das demandas da sociedade, ou por privilegiar determinada parcela da sociedade em detrimento das demais, ou propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham nessa questão aqui? O que vocês acham? Qual é a resposta correta dessa questão? Questão aqui. Letra A, B ou C. O que o movimento social ele faz? O que vocês acham? A sociedade ela precisa ter sua demanda atendida. E os movimentos sociais eles se organizam justamente para pressionar o Estado para que suas demandas sociais sejam atendidas. É por isso que a resposta correta é a letra C. Na tela para vocês, por que a letra C? Olha aí, eu preparei um textozinho para vocês. Os movimentos sociais fazem a medição entre diferentes grupos sociais e o governo. Deste modo, pressionam o Estado e exigem que as reivindicações populares sejam atendidas. Essa medida reforça o caráter democrático da política, pois dificulta que o governo haja de forma unilateral ou autoritária. Vamos para a segunda, que eu deixei para vocês. Não nos resta menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no plano de reconstrução do processo de democratização do país. E não se trata apenas de reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se de reconstrução ou construção de um novo rumo para a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução de luta pela democratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. No processo de redemocratização brasileira,
redemocratização brasileira foi quando nós saímos da ditadura militar e entramos no Estado democrático de direito, tá? Quando acaba a ditadura militar. Os novos movimentos sociais contribuíram para diminuição da legitimidade dos novos partidos. Será que ele diminuiu a legitimidade? Então criados, tornar a democracia um valor social que ultrapassa momentos eleitorais, difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política, ampliar a disputa pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os sindicatos, ou fragmentar as lutas políticas de diversos atores sociais frente ao Estado. E aí, meus queridos alunos, o que vocês acham? Qual é a resposta correta daí? Eu quero lembrar vocês que movimento social não tem nada a ver com partido político, tá? O movimento social ele tem que estar afastado de partido político. Até porque lá dentro do movimento social tem pessoas que militam ou não militam em vários partidos. Mas elas estão dentro do movimento social. Existe militância dentro do movimento social de pessoas da direita, da esquerda, do centro, e assim vai. Que estão lá, lutando pelos seus direitos. Mas grande parte das minorias tem um pensamento mais, como diria, mais dentro do contexto dos oprimidos, dentro desses movimentos sociais. E os movimentos sociais, ele torna a democracia um valor social. A democracia ela precisa ser feita para a sociedade. E ela tem que ultrapassar essa questão eleitoral. Não é eleitoral o movimento social. Não é para fazer campanha para o partido A, B, C ou D. Por isso que a resposta correta daí é a letra na tela para vocês. É a letra B. Torna a democracia um valor social que ultrapassa momentos eleitorais. Por quê? Olha aí o comentário. O texto aborda a importância dos movimentos sociais no processo de democratização do Brasil. Nessa perspectiva, o autor destaca a relevância dos grupos sociais sejam ouvidos e suas demandas atendidas. Os movimentos sociais atuam como ponte entre a população e o Estado, abrindo distância entre ambos e garantindo que as reivindicações populares alcançam espaço de poder. Desta forma, a participação política da sociedade se amplia para além dos momentos de eleições, fortalecendo a democracia e tornando-a um valor contínuo incorporado no cotidiano da cidadania. Isso melhorou a compreensão de que os movimentos sociais não apenas mediam as relações entre o povo e o governante, mas também garantiu que a participação democrática se expanda, superando os limites dos processos eleitorais e contribuindo para uma atuação política constante e inclusiva. Aqui eu separei para vocês alguns sites que falam sobre o movimento social. Eu aconselho vocês a abrirem cada um deles, para vocês se depararem o que são, como é que funciona, qual a sua organização, qual a sua importância, quais críticas que se tem do movimento social e qual a importância do movimento social. Queridos, essa nossa aula fica aqui, mas daqui a pouquinho eu vou vir com vocês aqui, para nós fazermos as outras duas aulas, que é a mão na massa, tá? A continuidade dessa aula. Até daqui a pouquinho.